Oi, eu sou a Milena Faria Fintori, bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Na nossa aulinha de história misturada com cultura pop de hoje, eu vou falar sobre um clássico protagonizado pelo Sylvester Stallone. Tá, eu sei que eu já falei de Rocky, mas dessa vez eu vou falar de Rambo. Então já se inscreve, curte o vídeo e vem assistir comigo. História em 3 minutinhos. Se em Rocky IV, Sylvester Stallone simbolizava os Estados Unidos num contexto de Guerra Fria contra o Ivan Drago, que era o mal, a personificação da crueldade da União Soviética, agora em Rambo, o Sylvester Stallone é um herói veterano de guerra. O cara lutou no Vietnã. As sequências da franquia de Rambo são uma verdadeira aula de história sobre o capitalismo e sobre a única guerra na história dos Estados Unidos da qual ele não saiu vencedor. Mas até hoje ele se nega a dizer que perdeu. Ele fala que desistiu. O Stallone repetiria que o sucesso que foi em Rocky IV, o orçamento de Rambo foi de 15 milhões e a bilheteria arrecadou quase 10 vezes isso. 125 milhões, se eu não me engano, ou seja, ele era o astro da época, né? E Rambo foi um sucesso na década de 80. A gente está falando de um filme que fala de uma guerra que aconteceu há 20 anos atrás do momento em que se passa no filme. E ainda assim, é um tema muito sensível na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi para a guerra do Vietnã, foi interferir nesse conflito que acontecia internamente no Vietnã, na época da separação, lá na década de 60. Lembra que os hippies foram até pra rua pedir paz, pedir para trazerem os jovens de volta para casa, porque foi uma verdadeira chacina. Não estava dividido, tinha uma parte dele defendida pelos Estados Unidos para perpetuar o capitalismo, para servir de vitrine do capitalismo para o mundo, e a outra parte do Vietnã sob a influência, sobre o governo, sobre a regência, sobre o patrocínio militar da União Soviética para fazer o mesmo, porém focado no socialismo. Era um conflito de ideias, é a ideologia. A gente teve isso por muitos anos, a União Soviética quebrou no início da década de 90. Então, desde o final da Segunda Guerra até o início da década de 90, 40 anos de história que os Estados Unidos e a União Soviética batiam de frente, assim, ó. Uma hora na Coreia, uma hora em Cuba e agora no Vietnã. E o John Rambo, o personagem do Stallone, é um veterano, é um herói de guerra, ele é um símbolo para os Estados Unidos nesse filme. O Rambo é um filme em que, assim como todos os outros do Stallone, ele é um protagonista programado para matar. Ele é uma máquina. Ele é um herói de guerra, mas ao mesmo tempo ele se recorda dos horrores que ele viveu naquela guerra que o tornou um herói. Ele volta para casa com a medalha no peito, cheio de danos psicológicos por conta de tudo que ele viu e fez. A gente tem o Stallone descamisado, sem camisa, no meio do calor do Vietnã, naquelas matas, embrenhado, matando a tiro os socialistas. O Rambo é injustiçado, ele acaba preso, torturado. O Rambo é uma crítica a esse sistema que mandou os seus civis para uma chacina, para uma guerra, para matar ou morrer. E esses soldados voltaram com estresse pós-traumático, tendo que lidar com tudo que viveram lá naquele momento. Ou seja, ele serviu aos interesses do Estado e foi abandonado pelo Estado depois disso. Ele foi descartado. E a pior parte é que ele não foi só descartado e abandonado, ele foi perseguido por aqueles que ele serviu. Só que esses policiais que fizeram isso com o Rambo não têm noção do que ele é capaz, eles vão se lascar muito. A gente está falando de uma guerra, do conflito do Vietnã agora especificamente, não da Guerra Fria, mas desse conflito entre Vietnã do Norte e Sul, que durou mais de 25 anos. Foi um conflito que marcou gerações. As estimativas são de que 3 milhões de pessoas tenham morrido. 5 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. E a Guerra do Vietnã não tem toda a repercussão emotiva que o Holocausto teve. E isso entra todo num contexto de que quais vidas realmente importam, né? As vidas de um país no extremo oriente, lá no leste asiático, de um país pobre, que serviu ali como um instrumento de interferência de duas grandes potências na Guerra Fria, não parecem ter tanto valor assim.
Mas nem o poderoso Rambo fez os Estados Unidos vencer essa guerra, tá? Os Estados Unidos não estavam preparados para as táticas de guerrilha dos Vietcongs. Era muito calor, era uma mata muito fechada. E nem o poder de fogo superior fez com que os Vietcongs fossem derrotados, não. Hoje em dia o Vietnã é independente, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, mas essa divisão ainda foi mantida desde o final da Segunda Guerra. Até hoje ainda existe o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, com governos diferentes e capitais diferentes. Pelo menos eles não são mais colônia da França, né? Conseguiram essa independência a que custo, né? Sob quantas mortes, né? Mas se você aprender alguma coisinha, nem tenha sido uma coisinha nesse vídeo, já curte e se inscreve, que é sempre um prazer falar de história com vocês.